graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no módulo 1, livro 2, Anjos, Homens e Pecado. Capítulo 7, o homem, imagem e semelhança de Deus. No tópico 1, nós vimos os conceitos históricos da imagem de Deus. Para os pais da igreja, a imagem de Deus no homem consistia principalmente nas características racionais e morais do homem, né? Além da sua capacidade de santificar-se. Para Pelágio, o homem foi dotado de razão para que pudesse conhecer a Deus, dotado de vontade livre para que pudesse escolher e fazer o bem, e capacidade necessária para governar o mundo. Os reformadores refutavam a diferença entre a imagem e a semelhança de Deus no homem e consideraram que a justiça original a qual o homem foi criado estava incluído a imagem de Deus. Amém? Então, se caso você tenha alguma dúvida, ficou alguma dúvida na aula passada, você pode ir no nosso playlist e assistir novamente, ou então, se você já tem a questão formulada, você pode deixar nos comentários ali a sua pergunta, que depois nós estaremos esclarecendo para você. Lembrando, nós estamos no curso básico, né? É a noção, é o princípio de tudo. E caso ainda fique alguma dúvida, nós estaremos fazendo no livro 4, fazendo a retomada e acrescentando mais algumas coisas sobre esses temas, né, que você possa, então, tirar as suas dúvidas e juntos crescermos no conhecimento. Bom, hoje nós vamos para o tópico 2, o homem criado à imagem de Deus, né? Então, havendo criado todas as coisas de acordo com a sua vontade, e pelo poder da sua palavra, no sexto dia, Deus criou o homem. Abre aí a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Hein? Amados, então, nós estamos voltando aqui novamente para nós apurarmos um pouco mais o nosso conhecimento. Então, o homem foi formado do pó da terra. E a Bíblia diz isso em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Né? Nós já havíamos explicado isso, mas é bom a gente reforçar alguns pontos que talvez possa ter passado despercebidos. Né? Todas as coisas criadas por Deus vieram a existir apenas pela ação do seu soberano poder, expresso na palavra. Né? Então, quando nós começamos a ver a criação, nós sempre vimos uma ordem de Deus. Haja luz, haja separação. E foi em praticamente quase toda a obra de criação de Deus havia esse haja. O homem, no entanto, era alvo de especial cuidado de Deus. Né? Foi modelado pelas mãos do Senhor. Então, observe. Primeiro, antes de Deus formar o homem, nós vimos lá que houve ali um concílio, eu vou chamar de concílio, uma reunião, onde ele diz assim: façamos o homem. Depois que foi deliberado sobre esse façamos,
E quais seriam as providências que seriam tomadas? Deus apanhou ali alguns quilos de barro de algum lugar da terra, né? E começou a modelar o seu trabalho, dando a ele a forma conforme havia imaginado antes, para cada um, né? Através de Adão. Ou seja, ele havia moldado o homem do pó da terra. Terminado isso, ele soprou nas narinas e o fôlego da vida, né? Soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, como até hoje nós somos. Ok? Mas o texto não deixa, assim, indicação de que o ser humano seja descendente de outras criaturas. Contra a ideia da evolução biológica. Então, nós devemos aqui fazer duas considerações sobre isso. Primeiro, Deus criou todos os animais segundo as suas espécies. Não existe algum tipo de continuidade entre esses grupos. Deus criou todos os animais segundo as suas espécies. Amém? Então, isso é ponto. Segundo, o texto diz que o Senhor soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Ou seja, o homem não somente não tinha uma alma, como também não era vivo. Ok? Então, logo ao criar o homem, Deus não tomou um outro tipo qualquer de criatura e lhe deu uma alma. Não. Ele começou do zero. Pegou o barro, modelou, né? Quando nós já estávamos com o nosso formato, com o nosso aspecto, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Aí o homem passou a existir, né? A existir como espírito, como corpo e como alma, que faz a conexão e a ligação. Ok? Tudo bem, então vamos dando continuidade aqui. O homem. Essa palavra homem, ela vem do latim homo, palavra, segundo a opinião de alguns filósofos, que deriva de humus, né? Humus significa terra. No hebraico, a língua original do Antigo Testamento, Adam é o nome dado ao primeiro homem, Adão, né? Que quando nós fizermos a tradução, significa assim mais ou menos, aquele que foi tirado de Adamar, ou seja, aquele que foi tirado da terra. Então, Adão, Adam, Adamar, ok? Só para nós termos a convicção da onde o homem vem. E essa interpretação deve ser aceita principalmente quando a ser analisada à luz do que Deus disse como sentença final ao homem após a sua queda. Quando ele estava ali no capítulo 3, depois do homem ter desobedecido, ter pecado, ele começou a ir amaldiçoando, né, os atos que o homem praticou. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, finalzinho, a parte B, diz assim: Tu és pó, e ao pó tornarás. Ok? Então, mostrando a origem e a consequência da transgressão que o homem havia cometido e qual causaria a morte dele, porque ele retornaria para ali. Ok? O homem é imagem de Deus. O termo imagem de Deus, relacionado ao homem, fala da constituição do homem, como que? Como ser racional e como ser moralmente responsável. Ok? Então, a imagem natural de Deus
gravada no homem consiste dos seguintes elementos. Ou seja, o homem foi dado o poder do movimento próprio, a capacidade do entendimento, a vontade, a liberdade, né? Foi tudo dado, concedido ao homem, por causa dessa imagem divina. Todos os homens são, por criação, filhos de Deus. Por isso que a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela é para todos os homens. Basta eles aceitar. Cristo morreu por todos, para resgatar a todos. Bem? Então, o ser humano ele tem a capacidade de conhecer, de amar, de confiar, de desejar, de querer e obedecer. Mas ele também tem a capacidade de recusar tudo isso. Se ele não quiser fazer, se ele não quiser exercitar essas qualidades, ele também pode, porque ele faz parte da essência dele, o livre-arbítrio dele fazer ou não fazer. Ok? Então, nesse particular, está a diferença, uma diferença marcante entre o homem e os animais. O primeiro ponto aqui, que serve de distinção entre o homem, como imagem de Deus, e os animais, é a consciência. O homem tem consciência. O homem tem um dom de fixar em si mesmo o pensamento. E isso o faz consciente da sua própria personalidade. Tem um esboço da teologia sistemática de A.B. Langston. Ele fala assim, abre aspas, a faculdade que ele tem de proferir o pronome eu, abre um abismo intransponível entre ele e os animais. Nenhum animal jamais pronunciou eu. E a razão é que eles não têm consciência própria. Fecha aspas. Bem? Mas nós também temos outros. Nós temos John Wesley, famoso evangelista inglês. Né? Ele vai um pouquinho mais fundo, ele cava um pouquinho mais fundo para mostrar que o homem, para mostrar o homem como imagem de Deus e como esse homem se distingue, se separa dos irracionais. Wesley diz o seguinte, abre aspas, qual é, então, a separação entre o homem e os brutos? A linha divisória que eles não podem atravessar não é a razão? A diferença é esta: o homem é capaz de ter contato com Deus, as criaturas inferiores não. Não temos nenhuma base para crermos que eles sejam capazes de ter qualquer grau de conhecimento, de amor ou de obediência a Deus. Esta é a diferença específica entre o homem e os brutos. O grande golfo que eles não podem atravessar. Fecha aspas. Compêndio de Teologia de Wesley. Tá? Foi de onde foi retirado. Amém? Então, observa, amados. Como a imagem de Deus que o homem ainda se distingue dos irracionais. Nós podemos levantar alguns pontos. Vamos falar de 6. Primeiro, pelo poder de pensar em coisas abstratas. O homem tem a capacidade de pensar em coisas abstratas. A ciência demonstra que os animais eles fazem as coisas por repetição, não porque estão pensando, mas não consegue fixar um conhecimento por muito tempo, né? Eles vão repetindo e repetindo e executando as coisas. O homem não. Segundo, pela lei moral, que se evidencia no seu comportamento em busca de uma perfeição cada vez maior. O objetivo do homem é sempre
melhorar, crescer. Terceiro, pela natureza religiosa, que tem um potencial assim em cada homem, em cada ser humano. Então, existe em cada um deles esse potencial de olhar para cima, de buscar a Deus. Quarto, pela capacidade de fixar um alvo maior a ser alcançado, né? E como os próprios cristãos vivem essa realidade de olhar para o futuro, olhar para a eternidade, né? E de pregar isso, falar, olha, existe dois caminhos, existe duas eternidades. Qual delas que você vai escolher? A eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo? Né? Então, o homem tem essa capacidade de fixar um alvo maior a ser alcançado, né? E não existe alvo maior do que a eternidade. Ok? 5. Pela consciência da intensidade da vida humana. Sexto, pela multiplicidade das atividades humanas, que conjuntas somam um bem comum daquele que os desenvolve, né? Então, o homem tem a habilidade de desenvolver várias tarefas. Amém? Então, nós vimos em Gênesis 1:26, né? A palavra imagem e semelhança se reforçam mutuamente. Contudo, parece não ter assim o mesmo significado à luz do contexto das Escrituras. Então, vamos aprofundar um pouquinho aqui. O homem, como imagem de Deus, é um ser racional e moralmente responsável. Como semelhança de Deus, ele se parece com o Criador em sua natureza mental. Dizer que o homem foi criado semelhante a Deus não é a mesma coisa que dizer que o homem foi criado exata e absolutamente igual a Deus. Nós temos que entender isso. Não, não é assim. Primeiro, porque o homem foi feito corpo visível e palpável. Em João 24, João 4:24 diz que Deus é espírito. Então, nós temos essa diferença. Enquanto o homem tem um corpo visível e palpável, Deus é espírito. Ok? Segundo, porque homem algum pode alcançar e se tornar detentor em si mesmo da absoluta perfeição do Todo-Poderoso. E a gente vê na palavra de Deus, a conversa de Moisés com Deus, e Moisés tem a ousadia de falar: Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus fala: olha, infelizmente, devido à sua condição na atualidade, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Mas eu permito que você veja a sombra da minha passagem. Eu vou passar, vou colocar a mão na penha ali, tem um rachador, vou tampar ela. Quando eu passar, vou permitir que você veja por trás, né? Então, aí já mostra essa separação. E tem uma pergunta do patriarca Jó, lá em Jó, no capítulo 11, versículo 7. Diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Só Jesus Cristo, que é o segundo Adão, possui em si mesmo o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Né? Amém? Se nós abrimos ali em Hebreus, no capítulo 1, verso 3,
Hebreus capítulo 1, verso 3. Vamos dar uma lidinha ali para ver o que a palavra de Deus nos diz. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3, ok? Então está falando que só ele quem? Jesus, é em si mesmo a imagem do Deus invisível. Né? Ou seja, lá em lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, fala a imagem de Deus invisível. Então, só Jesus. E aí nos deixa uma maneira, uma questão de nós podermos analisar. Então, as perfeições do homem estão limitadas? Sim. As próprias limitações do homem, né, está ao fato dele ter sido formado do pó da terra, mas nós temos que entender isso. Né? Nós temos habilidades? Sim, nós temos algumas habilidades que o Senhor nos concedeu. Nós temos dons? Sim, nós temos também dom que o Espírito Santo de Deus nos concede. Mas nós somos limitados enquanto nós estamos nesse corpo. Né? Só posteriormente, né, ou com a ressurreição, ou com a transformação que nós vamos passar, né? Pois fala de arrebatamento, só aí nós começaremos a experimentar um corpo glorificado, um corpo diferente, que não vai estar conectado a esse pó da terra, ok? Mas enquanto isso, nós somos limitados, bem? A semelhança natural. Para Langston, né, que é um dos teólogos modernos que admite a intelectualidade, melhor, admite intelectualmente que o homem se parece com Deus, porque se não houvesse essa conformidade de estrutura mental, seria impossível haver uma conversa, uma comunicação entre os dois. O homem não poderia receber a revelação de Deus. Tá? Se Deus fala ao homem, é porque o homem entende. Então, esse é o fato. O fato de Deus se manifestar ao homem prova que o homem pode receber e compreender essa manifestação de Deus. Né? Então, o homem é uma pessoa, assim como Deus também é uma pessoa. E a semelhança entre um e o outro se acha no espírito, naquilo que o homem e a sua natureza pessoal é capaz de discernir. Né? Então, A. B. Langston diz o seguinte, abre aspas, assim sendo, a semelhança natural entre Deus e o homem perdura sempre, porque o homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus o é. Fecha aspas. Amém? Bom, espero que não esteja complicando demais, ok? Último ponto, a semelhança moral. Além da semelhança natural, há ainda a semelhança moral, porque assim foi o homem criado por Deus. Essa semelhança consiste nas qualidades morais que faziam e ainda fazem hoje parte do caráter de Deus. Né? Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, diz: Deus fez o homem reto. Isso quer dizer que o homem foi criado bom, dotada de uma relativa justiça. Todas as suas tendências eram boas, amados. Todos os sentimentos do seu coração inclinavam-se para Deus. E nisso consistia a sua semelhança moral com o Criador. Contudo, tendo dado ouvidos, tendo dado lugar ao pecado, comendo ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ficou condicionado e escravizado ao mal.
Ok? Nós já vimos isso daí. E assim, a semelhança entre o homem e Deus sofreu um desvario. E, e foi com o objetivo de consertar isto que Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Né? Amém? Então, esse é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Na próxima terça-feira, nós estaremos encerrando esse capítulo, estaremos entrando no tópico 3, o destino do homem. Bom, pela forma singular com que o homem foi formado e por aquilo que as escrituras mostram a seu respeito, a conclusão a que se chega é de que o homem, desde a sua criação, ele foi destinado a viver eternamente. Amém? Porém, até que consiga alcançar esse alvo, até que tenha acesso a esta vida eterna, ele também foi destinado para viver neste mundo, né? Ou fazer uma passagem, como algumas pessoas gostam de falar, por essa terra. Mas ele também foi destinado a amar ao próximo, assim como ele também foi destinado a dominar a criação. E por fim, além de tudo isso, ele também foi destinado ao louvor a Deus. Esse é o último ponto que nós estaremos encerrando na próxima terça-feira. Bom, se você puder ajudar e divulgar o canal, né? Envie aí para os seus conhecidos, amigos, parentes. Vamos todos aprender um pouco mais, vamos crescer, vamos nos transformar aí em homens espirituais através do conhecimento da palavra. Deixa aí o seu like ou o seu dislike, não esquece de fazer os seus comentários, falando o que pode melhorar, deixando suas perguntas, que nós estaremos respondendo. Tá? Nós estaremos respondendo a cada uma delas. E não esqueça de participar. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada e até terça-feira que vem.